Você é facilmente substituível. Não se esqueça disso. Meu nome é Marco. Tenho 29 anos. Trabalho na construção civil para a Creswell Electric em Phoenix. E estou com a Jéssica há 3 anos. Naquela noite, sentada na cozinha do nosso apartamento enquanto ela lia as mensagens do ex-namorado, Tyler, aquelas palavras me atingiram como uma marreta no peito. Eu tinha perguntado por que Tyler continuava mandando mensagens sobre assuntos inacabados. Uma pergunta simples. A resposta dela não foi apenas cruel, foi calculada. Ela nem sequer desviou o olhar do celular quando disse aquilo. Você tem razão, eu disse a ela, mantendo a voz firme. Eu deveria me lembrar disso. Algo mudou em mim naquele momento. Não exatamente raiva, mas como clareza. Jéssica sempre me tratou com desdém, mas desta vez foi diferente. Pareceu-me um aviso que eu deveria ter ouvido meses atrás. Ela riu, ainda digitando. Ótimo. Agora, pare de ser paranoica com o Tyler. Ele é só um amigo. Observei seus dedos deslizarem pela tela, respondendo a mensagens que ela não me deixava ver. De repente, o apartamento pareceu menor. 3 anos pisando em ovos. 3 anos dela corrigindo meu jeito de me vestir, de falar com os amigos dela, de segurar o garfo no jantar. 3 anos ouvindo que eu tinha sorte por ela me aturar. Vou dar uma volta de carro, eu disse. Tanto faz. Compre leite na volta. Peguei minhas chaves e saí. Na minha caminhonete, fiquei um bom tempo pensando em Vitória, a prima de Jéssica. Nos encontros de família, Vitória sempre me olhava quando Jéssica fazia um de seus comentários cortantes. Ela balançava a cabeça levemente, como se estivesse se desculpando por algo que não era culpa dela. Certa vez, na festa de aniversário de Jéssica, Vitória me chamou de lado. Você não merece o jeito que ela fala com você, sussurrou. Alguém deveria te dizer isso. Na época, deixei para lá. Lealdade familiar, pensei. Mas, sentada naquela caminhonete, percebi que Vitória tinha sido a única pessoa no círculo de amizades de Jéssica que realmente me tratou como se eu importasse. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Jéssica. E compre leite orgânico, não esse baratinho. Fiquei encarando aquela mensagem por 1 minuto inteiro. Depois, apaguei-a sem responder e fui até a loja de ferragens. Não porque precisasse de alguma coisa, apenas porque podia. Quando cheguei em casa 2 horas depois, Jéssica estava dormindo. Fiquei parada na porta observando-a e, pela primeira vez em meses, não senti nada. Nenhum afeto, nenhuma frustração, nenhuma culpa pelas mensagens de Tyler. Apenas um vazio onde antes existiam 3 anos de tentativas de ser boa o suficiente. Fui até a cozinha e anotei o número da Vitória num pedaço de papel. Eu o tinha pegado no celular da Jéssica meses atrás, na época em que eu ainda me importava em ser incluída nos planos da família. Amanhã, decidi, eu o usaria. Conheci a Jéssica num bar em Scottsdale quando eu tinha 26 anos. Ela estava terminando a faculdade de marketing, confiante e com uma língua afiada que me impressionou na época. Eu trabalhava há 2 anos na Creswell Electric, finalmente ganhando um salário decente depois de uma fase difícil no início dos meus 20 anos. Nas primeiras semanas, ela me cortejou bastante. Aparecia nos locais de trabalho com café, mandava mensagens o tempo todo, me fazia sentir como se eu tivesse ganhado algo valioso. Olhando para trás, vejo as coisas de forma diferente agora. Ela estava me colecionando, não se apaixonando por mim. As mudanças começaram aos poucos. Ela não gostava dos meus amigos do trabalho. Muito rudes, dizia. Ela escolheu roupas novas para mim, dizendo que as minhas antigas a deixavam constrangida de ser vista comigo. Quando fui promovido a supervisor de equipe, ela revirou os olhos e disse, não deixe isso subir a cabeça. Ainda é só trabalho braçal. Os encontros familiares dela eram os piores. Os pais de Jéssica, Robert e Patricia, eram donos de 3 lojas de móveis em Phoenix. Eles me perguntavam o que eu fazia, e quando eu dizia que trabalhava com eletricidade, eles assentiam educadamente antes de mudar de assunto. Jéssica nunca me defendeu.
Ela ria junto quando o pai dela fazia piadas sobre sabedoria da classe trabalhadora ou quando a mãe dela se perguntava em voz alta se eu algum dia ia querer seguir uma carreira mais profissional. Mas Vitória era diferente. Ela tinha 27 anos, dava aulas no segundo ano do ensino fundamental em tempo e realmente fazia perguntas sobre o meu trabalho, perguntas de verdade, como se ela se importasse com as respostas. Quando expliquei como estávamos reformando a fiação elétrica do antigo tribunal no centro da cidade, ela ouviu atentamente. Quando o pai de Jéssica fazia outra piada sobre eletricistas, Vitória mudava de assunto. O Marco consertou o meu triturador de lixo no mês passado, ela contou a todos no jantar de Páscoa. Me economizou $300 e fez um trabalho melhor do que qualquer empresa de serviços faria. Jéssica lançou-lhe um olhar. Ele gosta de mexer com ferramentas. Ele gosta de ajudar as pessoas, corrigiu Vitória em voz baixa. Nossos olhares se cruzaram do outro lado da mesa. Ela sorriu, e uma sensação calorosa percorreu meu peito, algo que nada tinha a ver com gratidão. Os sinais de alerta em relação a Jéssica se multiplicaram ao longo dos meses. Ela começou a sair com os amigos e não me convidava. Quando eu perguntava sobre isso, ela dizia: "Você não se encaixaria." Ela criticava tudo, como eu carregava a louça na lava-louças, como eu dirigia, como eu pronunciava certas palavras. Quando Tyler começou a mandar mensagens para ela há 6 meses, ela imediatamente ficou na defensiva. Ele está se divorciando, explicou. Só estou sendo compreensiva. Mas agora o celular dela estava sempre com a tela virada para baixo. Ela atendia ligações no banheiro e começou a dizer coisas como: "O Tyler aprecia meus conselhos. Ele realmente escuta." A implicação era clara. Diferente de mim. Na noite em que ela me chamou de facilmente substituível, finalmente entendi. Ela vinha me preparando para esse momento há meses. Na manhã seguinte, Jéssica saiu cedo para o trabalho sem se despedir. Liguei para a Creswell Electric dizendo que estava doente, a primeira vez em 2 anos, e fiquei sentada à mesa da cozinha encarando o número de telefone da Vitória. O que eu estava fazendo? Ligando para a prima da minha noiva porque meus sentimentos estavam feridos. Parecia patético até para mim. Mas Vitória tinha dito que eu não merecia o jeito como Jéssica me tratava. Talvez ela só estivesse sendo gentil, mas ninguém mais tinha dito isso. Em 3 anos, nenhuma vez sequer alguém sugeriu que eu valia mais do que Jéssica me oferecia. Disquei o número antes que pudesse me convencer do contrário. Marco. Vitória pareceu surpresa. Está tudo bem? Preciso te perguntar uma coisa, eu disse. E preciso que você seja honesto. Um momento de silêncio, depois, ok. Você acha que Jéssica me ama? A pausa foi tão longa que pensei que ela tivesse desligado. Finalmente, Vitória disse: "Podemos nos encontrar em algum lugar?" Isso não é uma conversa por telefone. Nos encontramos em uma cafeteria em Chandler, a meio caminho entre nossos trabalhos. Vitória chegou vestindo um vestido de verão amarelo e parecia nervosa. Ela se sentou à minha frente e cruzou as mãos sobre a mesa. Ela me contou o que disse para você, começou Vitória, sobre sermos substituíveis. Senti um frio na barriga. Ela te contou. Ela estava rindo disso. Disse: "Você simplesmente aceitou e nem sequer reagiu." A voz de Vitória era calma. Marco, isso não é normal. Pessoas que se amam não dizem coisas assim. Senti algo se abrir no meu peito. Tenho me perguntado se estou ficando louco, se sou sensível demais. Você não está louca. Vitória estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. A Jéssica sempre foi cruel. Mesmo quando éramos crianças, ela dizia coisas horríveis e depois agia como se o problema fosse você por estar magoada. Por que ninguém disse nada? Porque ela é boa em fazer as pessoas se sentirem merecedoras. Os olhos de Vitória brilhavam com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Mas você não merece, Marco. Você é gentil e trabalhador, e resolve os problemas das pessoas sem que eu peça. Você se lembra do meu café preferido. Você me ouve quando falo sobre meus alunos. Jéssica não vê nada disso. Encarei nossas mãos.
A de Vitória era macia e quente, nada parecida com a frieza e a polidez de Jéssica. Tenho pensado em ir embora, eu disse. Deveria sim, disse Vitória imediatamente. Deveria ter ido embora há muito tempo. Algo mudou no ar entre nós. Vitória recuou a mão, corando. Desculpe, disse ela. Eu não deveria ter. Não peça desculpas. Olhei para o rosto dela, olhei de verdade, e vi algo que eu havia sido leal demais a Jéssica para notar antes. Posso te perguntar mais uma coisa? Ela assentiu com a cabeça. Gostaria de jantar comigo? Não como família. Só nós dois. Vitória sorriu e, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Naquela noite, entrei no nosso apartamento com uma energia diferente. Jéssica estava no sofá, com o telefone junto à orelha, rindo de algo que Tyler tinha dito. Preciso ir, disse ela ao me ver. O Marco está em casa. Ela desligou e me olhou com expectativa. Onde está o leite? Eu esqueci. Sua expressão escureceu. Eu pedi especificamente que você... Precisamos conversar, interrompi. Jéssica piscou, claramente não acostumada a ser interrompida. Sobre o quê? Sobre o Tyler? Sobre como você me trata. Sobre nós. Ela pousou o celular com cuidado. Ah, isso promete. Deixe eu adivinhar. Você passou o dia todo pensando na nossa conversa de ontem à noite e agora quer ter uma conversa séria sobre o nosso relacionamento. Quero que você pare de falar com o Tyler, eu disse. Jéssica riu. Riu mesmo. Com licença. Não me sinto confortável com isso. As mensagens de texto constantes, as ligações telefônicas, não é apropriado para alguém que está noivo. Tyler é meu amigo. Não vou terminar uma amizade só porque você é inseguro. Não se trata de insegurança. É exatamente uma questão de insegurança. Jéssica se levantou, cruzando os braços. É isso que eu quero dizer, Marco. Você se sente ameaçado por tudo. Tyler tem um escritório de advocacia de sucesso. Ele dirige uma BMW. Ele tem uma casa em Scottsdale. É claro que isso te deixa desconfortável. As palavras atingiram exatamente onde ela queria, mas em vez da habitual espiral de vergonha, senti algo diferente. Clareza. Você tem razão, eu disse. Estou desconfortável. Mas não por causa do dinheiro do Tyler. E depois? Por que minha noiva está me traindo emocionalmente e agindo como se eu fosse louco por perceber? O rosto de Jéssica ficou frio. Traição emocional, Marco? Isso é ridículo. É mesmo? Quando foi a última vez que você riu de algo que eu disse? Quando foi a última vez que você atendeu uma ligação minha na frente de outras pessoas? Quando foi a última vez que você me defendeu para alguém? Eu não deveria ter que te defender. Sim, você deveria. As palavras saíram mais alto do que eu pretendia. É isso que as pessoas fazem quando amam alguém. Elas defendem essa pessoa. Elas a apoiam. Elas não dizem que ela é facilmente substituível. Jéssica me encarou por um longo momento. Então ela sorriu, e era a expressão mais fria que eu já tinha visto em seu rosto. Quer saber a verdade, Marco? O Tyler me pediu para morar com ele. Ele está se divorciando e quer que eu esteja presente quando o divórcio for finalizado. Eu disse a ele que estava noiva, mas, sinceramente, estou começando a achar que cometi um erro. Aquelas palavras deveriam ter me devastado. 6 meses atrás, teriam me devastado. Em vez disso, senti alívio. Então você está trapaceando. Estou mantendo minhas opções em aberto, disse ela, que é exatamente o que alguém deve fazer quando está com uma pessoa que nunca será nada além de um eletricista. Não há nada de errado em ser eletricista. Não há nada de errado em se contentar com a mediocridade, mas eu não me contento. Jéssica pegou o telefone novamente. Tyler valoriza a ambição. Ele valoriza a inteligência. Ele valoriza alguém que quer mais da vida do que resolver os problemas dos outros por um salário por hora. Fiquei ali parada,
absorvendo a crueldade da situação. 3 anos de pequenos cortes culminaram naquele momento, Jéssica revelando exatamente o que pensava de mim. Vou dormir na casa do meu irmão esta noite, eu disse. Ótimo. Vou ligar para o Tyler. Na porta, me virei. A propósito, Jéssica, tomei café com a Vitória hoje. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Por quê? Ela acha que eu mereço algo melhor do que isso. Vitória não sabe nada sobre relacionamentos. Ela está solteira há 2 anos. Talvez ela estivesse apenas esperando pela pessoa certa. Saí antes que ela pudesse responder. No meu caminhão, liguei para Vitória. Como foi? Perguntou ela. Exatamente como você disse que seria. Liguei o motor. Ela escolheu Tyler. Desculpe, Marco. Não se preocupe. Acho que esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Meu irmão Dani morava em um sobrado em mesa. Ele olhou para o meu rosto e pegou 2 cervejas na geladeira. Jéssica, perguntou ele. Contei tudo para ele. Dani nunca gostou de Jéssica, mas ficou calado porque achava que eu estava feliz. Enquanto eu falava, a expressão dele foi ficando mais sombria. Ela planejou isso por meses, disse ele quando terminei. Os comentários sobre o Tyler, as críticas, fazendo você se sentir um lixo. Ela estava te preparando para aceitar o término. Por que não terminar logo comigo? Porque ela queria um plano B. Se as coisas com o Tyler não dessem certo, ela poderia te manter por perto. Dani tomou um longo gole. Marco, você sabe que eu nunca falei nada sobre seus relacionamentos, mas essa mulher é um veneno. Na manhã seguinte, Vitória me mandou uma mensagem. Como você está? Em vez de atender, liguei para ela. Posso te ver hoje? Preciso te contar uma coisa. Nos encontramos na mesma cafeteria. Dessa vez, Vitória parecia preocupada. A Jéssica me ligou ontem à noite, disse ela antes que eu pudesse falar. Ela me disse que você está passando por algum tipo de crise emocional. Ela disse que você a acusou de traição e saiu furioso. Foi isso mesmo que ela disse? Ela quer que eu te faça enxergar a realidade, que te lembre o quão sortudo você é com ela. A voz de Vitória era cautelosa. Ela também disse que você se comportou de maneira inadequada comigo ontem, que a deixou desconfortável ao me ligar pelas costas. Senti a armadilha se fechando. Jéssica estava virando a família dela contra mim antes que eu pudesse contar a minha versão. Vitória, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você confie em mim o suficiente para responder honestamente. Ela assentiu com a cabeça. A Jéssica sempre foi assim? Mesmo quando éramos crianças. Vitória ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse, quando Jéssica tinha 15 anos, ela namorou um garoto chamado Kevin. Um doce, tocava violão, trabalhava na oficina mecânica do pai. Jéssica passou meses zombando das roupas dele, do carro, da família. Aí, um dia, ela apareceu num churrasco de família com Chad Morrison, sabe, aquele garoto Morrison cuja família é dona de metade dos imóveis em Scottsdale. O que aconteceu com Kevin? Ela terminou com ele por mensagem de texto. Na semana seguinte, os amigos do Kevin contaram para todo mundo que a Jéssica estava traindo ele com um Chad há meses. Ela nunca negou. Vitória olhou para as mãos. Minha tia Patrícia estava tão orgulhosa. Ela não parava de falar como a Jéssica tinha subido de nível, ponto. As peças se encaixaram. Esse é o padrão dela. Ela encontra alguém decente e leal, mantém essa pessoa por perto enquanto procura algo melhor e depois a descarta da maneira mais cruel possível. A voz de Vitória era amarga. A família inteira tolera isso porque Jéssica sempre acaba com alguém mais rico ou mais bem-sucedido. Só que desta vez o Tyler é casado. A Jéssica não se importa. Ela acha que o divórcio significa que ela venceu. Vitória olhou para mim. Marco, eu já vi ela fazer isso com 3 caras diferentes. Cada vez ela ficava um pouco mais cruel. Por que você não me avisou? Eu tentei. Lembra do Natal passado, quando eu disse que você parecia cansada?
Eu esperava que você se abrisse, mas você só disse que estava fazendo muitas horas extras. Vitória estendeu a mão por cima da mesa novamente. Eu queria dizer alguma coisa há 2 anos. Mas o que eu deveria fazer? Dizer ao noivo da minha prima que ela é uma pessoa horrível? Você poderia ter me dito que eu merecia coisa melhor. Eu te disse isso na festa de aniversário da Jéssica. Você fez isso, admiti. Só não estava preparada para ouvir. Vitória sorriu tristemente. Você está pronto agora? Estou pronto para muitas coisas agora. Durante a semana seguinte, Jéssica e eu quase não nos falamos. Ela ficava até tarde no trabalho quase todas as noites, e quando chegava em casa, ia direto para o quarto atender as ligações de Tyler. Eu dormia no sofá e contava os dias para poder me mudar. Mas Vitória e eu conversávamos todos os dias. Nossos encontros para tomar café se transformaram em almoços. Ela me contava sobre seus alunos, sobre seus sonhos de talvez um dia se tornar diretora. Eu lhe contava sobre o projeto de restauração em que eu estava trabalhando no antigo Teatro Fênix, como era gratificante trazer algo belo de volta à vida. A Jéssica nunca perguntou sobre o seu trabalho, observou Vitória certa tarde. Ela disse que era chato. Não é nada chato. Você se ilumina quando fala sobre isso, sorriu Vitória. Você devia ver sua cara quando explica como descobriu o sistema de fiação original. Algo estava crescendo entre nós. Algo que eu nunca tinha tido com Jéssica: respeito, interesse genuíno, risadas que não eram às custas de outra pessoa. Vitória, eu disse com cuidado, preciso te contar uma coisa. Ok. Estou me apaixonando por você. Sei que o momento é péssimo e sei que é complicado por causa da Jéssica, mas preciso que você saiba. Vitória ficou em silêncio por tanto tempo que pensei ter estragado tudo. Então ela disse: tenho sentimentos por você desde o primeiro jantar em família ao qual você compareceu. Jéssica te apresentou como namorado dela, e eu me lembro de ter pensado que ela não te merecia. Por que você não disse nada? Porque você estava com a minha prima. Porque eu pensei que você a amava. Porque eu me convenci de que estava apenas sozinha. Vitória olhou diretamente para mim. Mas eu não estava sozinha. Eu só estava esperando por alguém como você. O que faremos em relação a Jéssica? Nós contamos a verdade. Ela vai ficar furiosa, mas ela fez a escolha dela quando escolheu o Tyler. Ela vai fazer parecer que tivemos um caso. Deixe-a em paz. Quem nos conhece vai perceber, e quem não nos conhece bem o suficiente para perceber, não importa. O reencontro da família de Jéssica estava marcado para o fim de semana seguinte, na casa de Robert e Patricia, em Paradise Valley. Todos os anos, a família extensa se reunia para comemorar o aniversário de Patricia e colocar a conversa em dia. Jéssica estava ansiosa para exibir seu anel de noivado e falar sobre os planos para o casamento. Ela espera que você vá com ela, disse Vitória. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Na sexta noite, arrumei minhas coisas enquanto Jéssica estava na casa de Tyler. Deixei o anel de noivado no balcão da cozinha com um bilhete. Você tinha razão. Sou facilmente substituível. Espero que Tyler te faça feliz. Na manhã de sábado, fui buscar Vitória. Ela usava um vestido azul que fazia seus olhos parecerem o céu. E quando ela sorriu para mim, senti algo que nunca havia sentido com Jéssica: paz. Você está nervosa? Ela perguntou enquanto dirigíamos em direção a Paradise Valley. Apavorada, admiti, mas também animada. A Jéssica vai pirar. Ótimo. Talvez ela finalmente mostre a todos quem ela realmente é. Vitória riu. Minha família vai ficar chocada. Alguns deles. Mas aposto que alguns deles estavam esperando por isso. Chegamos em casa exatamente às 14 horas. Pela janela, pude ver Jéssica dando as caras na sala de estar, provavelmente contando a todos sobre seu namorado advogado bem-sucedido e seu futuro brilhante. Ela não fazia ideia de que seu passado estava prestes a alcançá-la. Pronta? Perguntou Vitória, pegando minha mão. Preparar. Jéssica nos viu pela janela antes de chegarmos à porta da frente. Seu rosto passou por várias expressões: confusão,
descrença e, por fim, pura raiva. Quando Patrícia abriu a porta, Jéssica já estava empurrando os parentes para chegar até nós. "O que é isso?", perguntou ela, olhando de Vitória para mim. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Olá, Jéssica", eu disse calmamente. "Vitória me convidou." "Eu te convidei?" "Você é meu noivo." "Na verdade, não estou." Mantive a voz firme enquanto todos no grupo se viravam para observar. "Verifiquem a bancada da cozinha." O rosto de Jéssica empalideceu. Ela pegou o celular, provavelmente para ligar para alguém no apartamento. "Você me trocou pelo meu primo", ela disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Você me traiu com a minha própria família." "Eu nunca traí ninguém", eu disse, ao contrário de algumas pessoas. Robert deu um passo à frente. "O que está acontecendo aqui?" "Jéssica está tendo um caso com Tyler Morrison há meses", disse Vitória claramente. "Ela disse a Marco que ele era facilmente substituível, então ele a deixou." "Isso não é", Jéssica começou. "O Tyler é casado, não é?", interrompeu Patrícia, com voz áspera. O silêncio tomou conta da sala. Jéssica olhou em volta para sua família, percebendo que havia perdido o controle da narrativa. "O divórcio dele será finalizado em breve", disse ela na defensiva. "Então você estava se encontrando com um homem casado", disse o pai de Vitória, o tio Thomas, enquanto estava noiva de Marco. "Não é assim." "É exatamente assim", disse Vitória. "E não é a primeira vez. Lembra do Kevin? Lembra do David da faculdade?" Os olhos de Jéssica percorriam a sala, buscando apoio que não vinha. Sua imagem cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real. "Pelo menos o Tyler tem um futuro", disse ela, desesperada. "Pelo menos ele não é só um eletricista qualquer." O desprezo em sua voz pairava no ar. Vi vários membros da família trocarem olhares. "Marco é um bom homem", disse a mãe de Vitória em voz baixa. "Ele sempre foi respeitoso e gentil." "Ele consertou a porta da nossa garagem no verão passado", acrescentou o tio Thomas. "Mas não aceitou o pagamento." "Ele ajudou metade da família com problemas elétricos", disse Patrícia, olhando para a filha com evidente decepção. Jéssica percebeu que estava presa. Sua família a estava vendo claramente pela primeira vez. Em 6 meses, toda a história veio à tona. A esposa de Tyler encontrou as mensagens de texto e Jéssica se tornou um exemplo de mau comportamento em seu círculo social. Tyler perdeu sua sociedade no escritório de advocacia e metade de seus bens no divórcio. Jéssica perdeu o emprego quando o escândalo chegou ao seu local de trabalho. Aparentemente, ter um caso com um cliente casado violava as normas da empresa. Ela voltou a morar com os pais e passou meses tentando reconstruir sua reputação. Mas Fênix não é uma cidade tão grande, e as pessoas falam. Jéssica aprendeu o que é ser facilmente substituível quando seus amigos a abandonaram um a um. Vitória e eu não tivemos pressa. Namoramos como deve ser, conhecemos os amigos um do outro, construímos algo real. 1 ano depois, pedi-a em casamento na mesma cafeteria onde ela me disse pela primeira vez que eu merecia alguém melhor. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar de perguntar. Nos casamos 2 anos depois daquele reencontro. Patrícia chorou no nosso casamento, lágrimas de alegria, ela nos garantiu. Robert acompanhou Vitória até o altar e me disse que eu era o genro que ele sempre sonhou ter. Até a Jéssica apareceu, trazendo um novo namorado que conheceu online. Ela foi educada, mas discreta, finalmente entendendo que algumas pontes não podem ser reconstruídas. Dani foi meu padrinho de casamento. Em seu discurso, ele disse, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer a um homem é perder algo que ele pensava querer para que possa encontrar o que realmente precisa. Vitória agora dá aulas no 3º ano. Eu abri minha própria empresa de serviços elétricos. Temos uma casa em Chandler com uma oficina na garagem e planos de ter filhos um dia. Jéssica estava certa em uma coisa, eu era facilmente substituível na vida dela. Mas ela estava errada sobre o que isso significava. Não me tornava inútil. Me dava a liberdade de encontrar alguém que reconhecesse meu valor. Às vezes,
A melhor vingança é simplesmente ser feliz.